Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Adriana de Araújo, sou estudante de doutorado da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Desenvolvo a minha pesquisa na área de Educação e Tecnologia, sob a orientação da professora doutora Lúcia Girafa, e para este evento eu trago um recorte da minha pesquisa intitulado Avaliação para a Aprendizagem Personalizada, uma proposta em espaços híbridos no ensino médio da rede estadual de Pernambuco. O contexto de investigação da minha pesquisa são as escolas de referência em ensino médio. É um conjunto de escolas dentro da rede estadual de Pernambuco, estado que está localizado no nordeste do Brasil, de tempo integral. Os professores, eles devem ter regime de dedicação exclusiva. Digo isto por quê? Porque não existe professores suficientes atuando nas escolas com esse regime de dedicação exclusiva. A gente ainda tem um grande número de professores que são contratados temporariamente e eles atuam no regime parcial, né, diferente dos professores que são efetivos e atuam de forma exclusiva nas unidades escolares. As escolas de referência em ensino médio, elas adotam uma pedagogia interdimensional que procura ver o estudante, trabalhar com o estudante de forma integral, analisando e trabalhando com várias dimensões que compõem o ser, além do trabalho cognitivo, dos conteúdos e das disciplinas. O contexto também, dentro do universo das escolas de referência, está ligado à implementação da Base Nacional Comum Curricular e do novo ensino médio, que reestruturaram o currículo do ensino médio no Brasil e deram uma cara completamente diferente com um conjunto de disciplinas optativas, trilhas, que seria de escolha para o estudante, mas aí, no caso, a gente não vai se adentrar muito no novo ensino médio e nas suas características, porque o nosso foco é a avaliação da aprendizagem. E também consideramos, nesse contexto, a atuação do governo do Estado na gestão da educação durante a pandemia. A gente teve um incentivo muito forte à formação e utilização de recursos tecnológicos, e no retorno à presencialidade, a gente não sabe ainda como é que esse movimento que aconteceu durante a pandemia, ele está acontecendo. Se ele se consolida como a inclusão de recursos digitais na prática dos docentes, ou se foi apenas durante o período da pandemia, naquele momento em que os recursos digitais eram as únicas ferramentas possíveis para manter as atividades escolares em funcionamento. A problematização que estrutura inicialmente a investigação é a dificuldade dos docentes em adaptar, criar e desenvolver práticas avaliativas que permitissem acompanhar e inferir na aprendizagem dos estudantes em espaços híbridos durante e após o período de ensino remoto. A vivência que nós temos dentro da escola pública e as publicações, as investigações sobre o período e as que se iniciam apresentando o período posterior à pandemia e ao período de ensino remoto, demonstraram que os professores tiveram muita dificuldade em se adaptar e, em muitos casos, eles reproduziram as práticas que tinham no presencial. Ou seja, para avaliação da aprendizagem, eles reproduzem o modelo de provas escritas com a função de medir e classificar, independente de você ter recursos e você ter possibilidades. Claro que isso não foram todos os professores que fizeram a avaliação da aprendizagem de forma reprodutiva das práticas presenciais, mas a gente teve sim, né, dentro das pesquisas e do estado do conhecimento que a gente desenvolvendo, um forte manutenção desse modelo tradicional de avaliação da aprendizagem. Posto isso, o objetivo geral da nossa investigação é investigar os elementos que devem ser considerados no desenvolvimento de uma proposta de avaliação para a aprendizagem, na perspectiva formativa em espaços híbridos,
a partir das experiências vivenciadas no contexto da e pós-pandêmico associado à Covid-19. Então, esse foi o objetivo geral que guiou a nossa pesquisa e, a partir dele, nós estamos desenvolvendo as etapas para alcançar e para trazer aí uma contribuição que possa ser significativa tanto para o campo da educação digital, como também para o campo da avaliação da aprendizagem. A metodologia que estamos utilizando é a DBR, Design Based Research, ou pesquisa baseada em design, que é dentro desse universo metodológico. A DBR, ela se estrutura como um desenho de pesquisa maior, e dentro desse desenho a gente pode desenvolver, né, pode produzir dados dentro de uma perspectiva quantitativa, qualitativa ou quali-quant. No nosso caso, a natureza dos nossos dados é especialmente de natureza qualitativa. Com relação aos objetivos, a nossa pesquisa ela é uma pesquisa exploratória e descritiva. Aí eu trago um pouquinho para vocês compreenderem como é que se estrutura a pesquisa baseada em design. A gente tem alguns estudiosos que vêm trabalhando nas últimas décadas com a metodologia da DBR, a abordagem da DBR, né, como esse desenho ele pode ser estruturado. E eles trazem algumas pequenas diferenças, mas, no geral, a gente tem um conjunto estruturado que trabalha com uma fundamentação teórica e conceitual, seguida da organização de um mapa de conjecturas inicial, as iterações, que são os ciclos em que a pesquisa se desenvolve, e o momento de reflexão. Né? Esse seria o ciclo da DBR, como é que ele se organiza. E aí é uma pesquisa que ela está ligada a problemas reais, e ela trabalha numa perspectiva de desenvolver uma intervenção de forma colaborativa nesses contextos reais. Ela surge muito, né, ela é impulsionada muito com esse propósito de observar problemas reais, de atuar nesses problemas em ciclos e de entregar, ao final do seu desenvolvimento, uma resposta que possa contribuir de forma prática para aquela realidade que ela investigou. Obviamente que a gente pode, a partir desses achados finais, fazer algumas generalizações e extrair alguns elementos que podem ser aplicados a outros contextos. Também é possível desenvolver, dentro desse universo da DBR, uma contribuição conceitual. Né? Além dessa questão prática, a gente também traz questões conceituais que emergem desses ciclos que acontecem durante a pesquisa, principalmente porque eles trabalham com docentes, às vezes com os estudantes também, e essa dinâmica de ação com os sujeitos no chão da escola, ela traz uma série de elementos que muitas vezes a gente não tinha pensado inicialmente, mas que vão surgindo e vão fazendo com que o desenvolvimento da pesquisa ele seja ainda mais rico do que a gente tinha pensado inicialmente. Por isso a gente faz um mapa de conjecturas iniciais. Esse foi meu mapa de conjecturas, né, desenhado inicialmente. E a partir dele, né, a gente tem aí essas conjecturas de primeiro plano, né, qual seria a nossa ideia inicial, né, como é que ela é estruturada, como é o processo de mediação, como é que ela vai se desenvolver, né, quais são os elementos usados para o desenvolvimento da pesquisa, e, por último, a gente tem os resultados. A gente já está iniciando o novo mapa de conjecturas, né, um mapa final, feito já do meio para o fim da pesquisa, junto com os professores. E aí eu trago o primeiro ciclo, que é um ciclo que eu chamo de Explorando o Campo. A gente teve a etapa de design, né, de desenho, o desenho inicial da proposta de intervenção, de produção dos dados.
onde a gente fez uma entrevista e escuta dos docentes. Essa parte ela foi essencial, porque a gente pôde entender as concepções dos professores, a prática avaliativa desenvolvida durante a pandemia, antes, durante e no retorno à presencialidade, né? E a partir daí a gente pôde começar a montar o mapa de conjecturas e a montar as estratégias avaliativas que a gente queria experimentar. A gente fez uma aplicação de questionários sobre acessibilidade aos estudantes para identificar o acesso, equipamento, conectividade, como era a relação dos estudantes com a tecnologia e esse universo digital. E montamos de forma remota uma proposta piloto de avaliação formativa através das interfaces digitais. Nesse momento de desenho, participaram desenho e de aplicação, né? Participaram professores de duas escolas de referência, uma localizada na cidade de Recife, que é a capital do estado de Pernambuco, e outra localizada na cidade de Olinda, que é uma cidade vizinha aqui da região metropolitana. A escolha das escolas se deu pela facilidade de acesso, né, de acesso à gestão, à equipe de professores, e também tivemos como critério a nota do IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A gente queria uma escola que tivesse um IDEB igual ou maior que 5, no caso foi a Escola Recife, e uma escola que tivesse um IDEB menor que 5, no caso a Escola Olinda. Entendemos que o IDEB não deve ser um parâmetro para informar da qualidade do ensino, nem do funcionamento das escolas. Mas é um parâmetro que a gente pode utilizar meio que para compreender essas diferenças que existem entre as universidades. Claro que a forma como se chega ao índice é uma forma extremamente limitada, né? O tipo de prova que é aplicado, o recorte de disciplinas, essa questão do fluxo escolar, aprovação, reprovação. Então, mesmo com essa limitação, a gente entende que é um parâmetro que a gente pode utilizar para, a partir dele, problematizar outras questões e entender melhor como é que pode funcionar as escolas. Então, nesse primeiro ciclo, participaram uma professora que a gente denominou Português Recife 1, um professor Geografia Recife 1, e da Escola Olinda, um professor Geografia Olinda e a professora que a gente chamou de Matemática Olinda. Foram 4 professores que participaram, né, efetivamente do desenho e da montagem e aplicação das atividades avaliativas por meio das interfaces digitais. A segunda etapa, dentro desse primeiro ciclo, é a etapa de teste. A gente aplicou as atividades das interfaces digitais para avaliação, né, durante o segundo bimestre. O ano letivo ele é dividido em 4 bimestres. Nós aplicamos no segundo bimestre, que vai mais ou menos entre meados de abril e o começo e o final de junho, né, maio e junho, pegando aí um pedacinho de abril. Neste ciclo, aí a gente, como disse, né, participaram aí os professores Português Recife 1, Geografia Recife 1, Geografia Olinda e Matemática Olinda. As turmas em que as atividades foram aplicadas. Na Escola Olinda, nós aplicamos em uma turma, né, um primeiro ano, e a gente escolhe o primeiro ano porque, como são escolas de ensino médio, eles começam a trabalhar no primeiro ano e os professores relatam muita dificuldade com esses estudantes que chegam na escola para o ensino médio. Então, por isso a gente entende que a avaliação da aprendizagem ela tem um papel importante nesse momento inicial, mais do que nunca, para poder identificar de forma diagnóstica as dificuldades e poder ser base para o planejamento dos docentes. E, inicialmente, a gente pensou em fazer em uma turma de cada escola, mas os professores da Escola Recife atuavam nas 4 turmas de primeiro ano da escola e pediram para aplicar as atividades em todas as turmas. Então, a gente achou que não teria problema, porque nosso trabalho não é quantitativo, a gente não tem a pretensão de
avaliar se o aluno ele vai tirar uma nota melhor, maior, a gente vai trabalhar de forma qualitativa, né, o que é que essas turmas elas vão dizer sobre esse processo de avaliar por meio das interfaces digitais. Então, quanto mais dados, melhor. E aí a gente trabalhou com 5 turmas. A terceira etapa, a gente concluiu, é uma etapa de avaliação e reflexão, na qual a gente aplicou questionários e fez um encontro com cada professor após o segundo bimestre, né? Participaram também 4 professores desta etapa de desenho. Eu sempre ressalto a participação dos professores, de quantos professores em cada etapa, porque dentro da DBR a gente pode ter vários ciclos e nos ciclos posteriores a gente pode ter a incorporação ou a saída de alguns professores. A pesquisa ela continua, a investigação continua, a organização de desenho, né, ela vai se estruturando. No caso, os professores eles podem sair, mas as turmas elas permanecem as mesmas. Essa dinâmica da entrada e saída de professor se dá muito com relação à instabilidade, né, dos professores na rede. O professor contratado, ele está hoje, ele pode não estar amanhã, e também da própria do professor desistir, né? Ele não, eu não quero mais participar da pesquisa e por isso eu não vou continuar. Mas ele autoriza a utilização dos dados por ele produzir durante aquele período e a gente trabalha com esses dados para poder entender melhor aí as contribuições das interfaces digitais no processo avaliativo. Então, eu gostaria de agradecer, né, a atenção, dizer que a gente concluiu esse primeiro ciclo e já temos algumas alguns achados que são muito importantes para compreender essa relação de tecnologia e docência na rede estadual de Pernambuco, que eu acredito que são achados e reflexões que vão ser úteis para compreender outras realidades no Brasil semelhantes, né? Eu acredito que Pernambuco não está isolado, o estado de Pernambuco não está isolado dentro do país e nem do mundo. Quando a gente estava desenvolvendo a pesquisa do Estado do Conhecimento, a gente pôde observar muitas semelhanças, muitos pontos de convergência entre a nossa realidade e a realidade de outros países, inclusive países desenvolvidos como o Canadá. Então, o fechamento desse primeiro ciclo trouxe esses elementos, né, que apresentam um pouco da dificuldade que os professores têm em utilizar os recursos digitais dentro da dinâmica da sala de aula, dentro da dinâmica da carreira docente. E aí a gente conseguiu, né, junto com os professores, entender um pouco dessas dificuldades, analisar e avaliar um pouco como a avaliação da aprendizagem por meio das interfaces digitais pode contribuir para a melhoria da aprendizagem, para a melhoria do engajamento dos estudantes, que é um ponto apontado pelos docentes como sendo um ponto muito frágil, né, o engajamento, a participação, a motivação dos estudantes nas atividades, de uma forma geral, em especial nas atividades avaliativas. E tudo isso fez com que a gente pudesse pensar e refletir um pouco um segundo ciclo. A gente fez esse primeiro ciclo, concluiu, fez outro ciclo. Nesse momento, nós estamos em fase de análise dos dados desse segundo ciclo, realizado a partir do que a gente conseguiu identificar no primeiro ciclo. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a atenção. Aí está o meu contato, a minha orientadora. Podem enviar dúvidas, questionamentos, contribuições, que serão muito bem-vindas. E é um prazer poder participar desse evento, né, e trazer um pouco da minha pesquisa, a pesquisa ela está terminando a parte prática, mas ela está começando a, essa parte de análise, né, de consolidação dos dados, de tratamento dos dados que foram produzidos com os professores. Não foi uma pesquisa que eu fiz sobre os professores, foi feita com os professores e com os estudantes da rede pública estadual. Então, mais uma vez, muito obrigado
e qualquer dúvida é só entrar em contato que a gente vai tentar responder.